Boa noite. A gente abre a edição de hoje do Jornal Cultura para fazer um alerta para a população, principalmente para os foliões, no que diz respeito às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Cultura a médica infectologista Carmelinda Lobato. Doutora, mais uma vez agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade também. Bom, para o público de casa, que não sabe o que são as ISTs, tem tipos variados dessa doença, doutora? Sim, as infecções sexualmente transmissíveis são doenças que, como o próprio nome diz, elas são transmitidas através da relação sexual. E aí nós temos várias patologias que se enquadram, A sífilis, o HIV, a hepatite B, o HPV, gonorreia, dentre outras. Herpes também, muito importante, sendo estas as que mais se destacam. Certo. E entre essas doenças, que se enquadram, qual que é a que está mais alarmante no momento? Atualmente, a gente tem uma preocupação com a sífilis, que a gente está considerando uma doença reemergente, e o HIV também, além do papilomavírus humano, que é a doença pelo HPV. É de conhecimento de todos a disponibilidade da vacina para as crianças e os adolescentes, o que é um grande feito do Ministério da Saúde, mas essas são as que continuam realmente preocupando mais. Certo. Agora, doutora, é possível uma pessoa que está, digamos, infectada, mas não percebe que ela já está com esse tipo de infecção? Com certeza. Muita gente, aliás, boa parte dos indivíduos que têm a sífilis, por exemplo, até mesmo o próprio HIV, são pessoas como eu, como você, normalmente, e nem sabem que tem a patologia, porque elas não apresentam sintomas nenhum. São assintomáticas, né? São assintomáticas. E só é capaz de descobrir se fizer o exame de sangue. Certo. Tanto no caso da sífilis, como no caso do HIV. Que, inclusive, a gente tem disponível nos serviços públicos, aqui da região também, os testes rápidos. O indivíduo vai até a unidade de saúde específica, ele faz o exame, o teste rápido para HIV, para sífilis, também hepatites, e dentro de 30 minutos ele já tem esse resultado, se positivo ou se negativo. Estando positivo, ele já vai ser encaminhado para um profissional atendê-lo, para que ele possa ser tratado, tome a medicação adequadamente e não desenvolva nenhum sintoma. Agora, doutora, não tem outra, A única forma de prevenção são os preservativos, Exatamente, ou ficar sem ter relação sexual, Não existe outra difícil. forma, que é mais difícil. Mas o uso do preservativo é a forma mais eficaz, a única maneira que a gente tem de se precaver de não se contaminar com esses micro-organismos. E agora, principalmente nessa época de carnaval, é muito importante a gente estar frisando a todos os foliões da importância do uso do preservativo, uso de forma correta. O preservativo é disponibilizado também pela rede pública, basta você ir até uma unidade de saúde, de referência, de preferência no caso, e eles vão estar distribuindo gratuitamente. Fora que durante o carnaval, esses próprios serviços que já trabalham com IST também fazem a distribuição dos preservativos. Então não custa nada ter o seu sempre disponível para usar quando for necessário. Agora, doutora, por falar em preservativo, hoje em dia é fácil identificar se o produto ele tem qualidade, que antes de você ir na farmácia, é bom fazer checar se aquele material ali está em perfeitas condições. Isso. Como que o consumidor ele pode perceber isso? Selinho do Inmetro, sempre no preservativo, e a data de validade. São as duas orientações mais importantes. Os preservativos que assim estão identificados, com certeza são de qualidade. Deve ser utilizado da maneira adequada para poder fazer a prevenção adequada também dessas patologias. Certo. A senhora atua em Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga, Isso. Bom, não sei se a senhora tem dados precisos, mas de forma superficial, gostaria que a senhora dissesse como é que está o número de casos, de infecções sexualmente transmissíveis hoje na região. Isso, a gente tem ideia do número de pacientes HIV positivos que fazem acompanhamento nesses serviços que eu acabo atuando. Em Ipatinga nós temos o maior número de casos, chegando a ser superior a 1.000 casos de pacientes HIV positivo. Bem assustador, É assustador. Em Timóteo, mais ou menos de 250 a 300, em Coronel Fabriciano, mais ou menos essa média, um pouco menos. Então, a gente tem
um grande número de indivíduos que fazem acompanhamento. São serviços de referência, serviços que o paciente recebe o acompanhamento especializado. Mas nós precisamos trabalhar para que esse número não aumente. E a gente faz esse apelo, não só na época de carnaval, porque afinal de contas as pessoas também não fazem sexo só todo, na época de carnaval. Durante o ano inteiro, a importância do uso do preservativo. Certo. A faixa etária, né, mais preocupante, está entre adolescentes, idosos, adultos? Nós temos aquela faixa que pega um pouco o adulto jovem, o adolescente, que vai ali por volta dos seus 20 e poucos anos, principalmente homens que fazem sexo com homens. Nós estamos voltando agora na época da década de 80, quando os casos de HIV começaram a acontecer, que esse público era o mais atingido. Depois eles ficaram assim mais conscientes. Hoje em dia parece que se esqueceram dessa importância. Está tendo um desleixo, então, nessa faixa etária. É um desleixo com a prevenção. Então, infelizmente, nós estamos atendendo um grande número de casos de homens que fazem sexo com homens e que estão se contaminando com sífilis e com HIV. Olha só que situação difícil a gente está tendo que enfrentar pela falta do uso do preservativo. Falta muita conscientização. E como a senhora disse, não só nesse período de carnaval, mas durante o ano inteiro. Doutora Gamelinda, nosso tempo aqui é curto, mas desde já agradeço a senhora pelos esclarecimentos, né? Sim. E se for cair na folia, consciência em primeiro lugar, né? Exatamente. Uma boa noite a todos, bom carnaval e um carnaval com consciência com o uso de preservativo.